Bom, vamos lá, né? O conteúdo de eletroquímica já foi visto, né? Pilhas e eletrólise é um conteúdo bem divulgado. Entretanto, alguns vestibulares costumam cobrar um tópico chamado aspectos quantitativos da eletroquímica. Antigamente o pessoal chamava muito de aspectos quantitativos da eletrólise. Inclusive, se vocês forem nos livros de ensino médio, vocês vão ver que esse conteúdo o pessoal ensina por fórmula, né? Tem duas fórmulas lá. Só que aqui, no Química de Plantão, eu vou resolver duas questões hoje sem a necessidade de você utilizar fórmula nenhuma, tá bom? Só na base da estequiometria, tá certo? Uma dessas questões que vamos ver, ela caiu no vestibular da VUNESP, lá em São Paulo, e fala o seguinte, essa questão, ó. Diz que no laboratório foi feita a montagem esquematizada, nessa figura que eu fiz aqui, tá? Utilizando placas de cromo e de cobalto, tá? Então nós temos aqui, ó, placas de cromo e de cobalto, tá certo? Dois eletrodos inertes, que são esse aqui e esse aqui, tá certo? Uma chave interruptora e uma bateria, ok, pessoal? Então aqui é a chave interruptora, quando você conecta aqui, o sistema está funcionando, tá? Porque esse sistema está conectado a uma bateria. Então, esse sistema aqui é uma eletrólise, tá certo? A diferença para o sistema usual é que são duas eletrólises acontecendo ao mesmo tempo, tá? Nós temos um sistema aqui e outro sistema aqui, tá certo? Esses sistemas estão interligados. Então, esse positivo ligado a esse negativo e esse positivo ligado a esse negativo, tá? Nós temos aqui, ó, ânodo, cátodo, ânodo, cátodo. Esse cátodo é de cromo, esse cátodo é de cobalto. Esse ânodo é um eletrodo inerte, tá? E esse ânodo também, um eletrodo inerte, tá, pessoal? Primeira parte, então, a interpretação do desenho que foi dado para a nossa questão, tá? Os recipientes possuem aí soluções aquosas de cromo, tá? E de cobalto, são cloretos, né? Ok. Esse circuito foi ligado, durante um certo tempo ele ficou ligado. Ok, pessoal? E na questão, ela fala que durante esse certo tempo, nós temos a formação de uma massa de 0,3467 gramas na placa de cromo, tá? No eletrodo de cromo, e uma massa de 0,5906 gramas na placa de cobalto, tá ok? O importante é a gente perceber, primeiramente, que esses sistemas estão ligados em série, tá? Se estão ligados em série, é importante que você saiba que esse sistema, quando é ligado em série, a carga que está passando por eles é a mesma, tá? Porque eles estão interligados, ó. O ânodo desse está interligado com o cátodo desse, tá? E o ânodo desse é interligado com esse cátodo. Então, a carga que passa por esse sistema, por esses dois sistemas, por essas duas cubas, tá? Aqui nós temos duas cubas individuais e esse sistema ele está interligado em série, a carga vai ser a mesma. Professor, por que a carga vai ser a mesma? Porque vamos ter nesse sistema a intensidade de corrente é a mesma, tá? A intensidade de corrente que passa por um sistema chega no outro, porque esse eletrodo está interligado nesse outro e esse aqui está interligado nesse. Então, a corrente é a mesma e o tempo de operação é o mesmo, tá? Então, os eletrodos ligados em série, as pilhas ligadas em série e também no caso de uma eletrólise com células ligadas em série, elas vão ter a mesma carga, tá? Sendo passada de uma para outra, tá? De uma célula para outra célula, de uma bateria para outra bateria, tá certo, pessoal? Então, muito importante saber é que a carga que passa nas duas cubas é a mesma carga, tá ok? Então, vamos resolver sem ter nenhum tipo de decoreba. Se você for atrás de livros,
Existem livros, existem professores também que vão incentivar que você decore equações. Existe uma equação que chega na resposta aí, tá? Só que não é tão trivial você o tempo todo lembrar de N equações, porque não tem só química, tá? Você vai ter química, vai ter física, né? Vai ter matemática. Então, quanto menos você ter que lembrar equações, melhor. Vamos lá então? Então nós temos aqui que o cloreto de cobalto, o cloreto de cromo, ele, por ser um sal formado por um halogênio, tá? E esse halogênio é muito conhecido, né, pessoal, que é o cloro, aqui na forma de cloreto, vai tornar mais fácil nossa missão, tá? Como a gente sabe que o halogênio, quando ele está ligado a metal, ele vai ganhar um elétron, então isso vai facilitar a gente saber qual é a carga desse metal, ok? Qual é o processo que acontece aqui dentro? Vamos relembrar? Aqui dentro a gente vai ter íons cromo, tá? Ó, íons cromo. Esses íons cromo, a gente vai ver aqui, ó, são íons com carga mais 3, tá? E esses íons com carga mais 3 vão receber elétrons aqui e vão ganhar 3 elétrons, né, cada íon, e vai se depositar através dessa equação aqui, ó. Vamos lá. Qual é o sistema de equação, Marcelo? Assim, ó. CrCl3, tá? A gente sabe que esse CrCl3 é um sal, isso é aquoso. Sendo aquoso, vamos ter o íon cromo mais 3 aqui, se dissociando do íon cloreto, tá? Então, isso aqui é uma coisa que todo aluno que está aí no seu ensino médio, para fazer aí o vestibular ou o Enem, né? Precisa saber. Então, vamos lá. Pegando aqui agora, pessoal, pegando aqui, né, a partir daqui agora, o cromo, esse cromo que está na solução com carga mais 3, logicamente que esse cromo ele vai ganhar para poder depositar na forma de cromo metálico 1 mol de cromo mais 3, tá? 1 mol de cromo mais 3, 1 mol de cromo 3 vai ganhar 3 mol de elétron e vai formar 1 mol de cromo metálico no estado sólido. Quando isso acontecer, vai aumentar a massa dessa barra. Vai aumentar em quanto? Vai aumentar nesse valor que foi dado, ok? Aí entra a estequiometria, aí entra a lei de Faraday. Como é que vai funcionar a estequiometria? De acordo com Faraday, essa quantidade em mol vai ser capaz de conduzir, vai ser capaz de carregar uma carga de 3 Faraday. Cada 1 mol de elétrons é capaz de conduzir uma carga de 1 Faraday. Quanto é 1 Faraday? 96.485 coulombs. Puxa vida, Marcelo. Eita! Então será que é necessário a gente fazer uma conta colocando que 1 Faraday, ó, 1 Faraday é aproximadamente 96.485 coulomb. Puxa vida, né? Coulomb por mol. Não, você não vai decorar isso, tá, pessoal? Você não vai decorar isso. Nessa questão aqui, se a questão der o valor, beleza, mas se a questão não der, como é que você vai fazer? Cada um desse aqui, ó, cada um desse aqui não é 1 Faraday, então eu vou dizer que 3 mol é capaz de conduzir o quê? 3 Faraday, ok? E 3 Faraday é a capacidade que pode formar 1 mol de cromo sólido. 1 mol de cromo sólido. Como é que a gente faz isso? A gente vai colocar em termos de massa. A massa molar do cromo é aproximadamente 52 gramas, tá, pessoal? 52 gramas por mol, ok? Então eu vou dizer que 3 Faraday vai formar
52 gramas. Vai depositar 52 gramas. Ok. Na eletrólise aqui, eu quero saber qual foi a carga capaz de ter depositado 0,3467 gramas. Quem foi essa carga capaz de ter depositado 0,3467 gramas, ok? Quem foi essa carga? A gente vai trazer para cá, ó. Vou trazer para cá, vou botar aqui essa seta e vamos dizer que 52x é igual a 3 vezes, fazendo aqui produto do meio igual dos extremos, né? É igual a 3 vezes 0,3467, tá? Isso aqui vai dar um pouco mais do que 10, tá, pessoal? Vai dar um valor um pouquinho maior do que 10, tá? 10 Faraday. Ok? Vai dar um pouquinho mais do que isso. Vai dar 10, alguma coisa. Vamos cortar aqui as unidades, ó. Grama com grama já corta, ok? Quando você fizer aqui essa conta, você vai dividir 10 por 52, né? 52 vem. Quando você dividir, como aqui dá um pouquinho mais do que 10, 10 sobre 5 dá 2. Mas como é 10 por 52, a gente vai ter aqui um valor mais ou menos 0, tá? Mais ou menos 0,2 Faraday. Mais ou menos isso, 0,2 Faraday. Ok? Esse vai ser o nosso resultado, imediatamente aqui, como a gente está fazendo. Na verdade, não vai ser 10, né? Desculpa aqui, vai ser 1, tá? 1 e pouco, 1, alguma coisa, que é 3 vezes 0,34. Então, aqui vai aumentar. 0,02 Faraday. Ok, pessoal? Então, a carga que está sendo transportada nessa eletrólise, ela é da ordem de 0,02 Faraday. Isso porque a gente fez o cálculo para o cromo. A pergunta da questão: qual é a carga do cobalto? Na outra cuba, né, que são duas cubas ligadas em série, na outra cuba nós temos aqui o cobalto, um cloreto de cobalto. Então, COClN. Esse N quer dizer que ele não sabe qual é a forma que esse cloreto está. Se é o cloreto de cobalto 2, se é o cloreto de cobalto 3, né? A gente tem aqui um metal de transição, e os metais de transição eles têm essa capacidade de alternar, de variar a carga, chamado NOx, né? Tem essa capacidade de variar. Então ele quer saber que carga tem o cobalto, automaticamente qual é o cloreto que tem aqui. Bom, vamos lá para a nossa estequiometria. Olha só, para a gente resolver isso, vem um dado aqui também, ó. A massa molar do cobalto, essa questão deu, é aproximadamente 59 gramas por mol. Aproximadamente 59 gramas por mol. Ok, Marcelo, como é que a gente vai resolver agora? Assim, ó. Vamos colocar, então, os valores do cobalto aqui, tá certo? Eu vou dar uma apagada, tá certo? Não se esqueça aqui desse valor, ó, 0,02. 0,02 é a carga que está passando na cuba que tem o cromo, beleza, pessoal? Vamos lá. Cloreto de cobalto, presta atenção. Nós temos que o cloreto de cobalto, COClN, isso aqui é aquoso, tá? Então isso aqui vai sofrer dissociação, vai liberar o cobalto aquoso com uma carga que a gente não sabe, vou chamar de N+, e vai liberar cloreto, que também é aquoso, tá? O cloreto nós sabemos, tem uma carga negativa aqui, ó. A carga negativa, tá? A questão é o seguinte, 1 mol de cobalto vai liberar quantos mol de cloreto? Vou chamar de N também, a gente não sabe quantos mol de cloreto serão liberados, tá certo?
Então vamos partir desse, ó. Vamos partir do cobalto. Ok, pessoal? Então vamos lá, ó. Cobalto com carga N+, aquoso. Para poder ele se depositar, ele vai receber elétron. Quando ele receber elétron, ele vai se depositar e ficar com a carga zero, o estado sólido, acumulando massa aqui. Ok, pessoal? Só que quantos mols de elétrons? A gente não sabe, vamos chamar de N. Vamos chamar de N mol de elétrons, tá? Preste atenção agora, muito importante. Isso aqui é 1 mol de cobalto que ele vai formar. A gente está fazendo a conta para 1 mol de cobalto. Então isso não muda, tá, pessoal? Como não muda, então a gente pode já dizer o seguinte, ó. Quem é N? N é N, tá? N mol de elétron vai conduzir uma carga N Faraday. E isso vai formar o quê? Isso vai formar 1 mol de cobalto, que é 59 gramas, tá? Ok. Na questão, nós achamos que a carga que passa na cuba do cromo é de 0,02 Faraday. Essa é a carga que passa, tá, na cuba do cromo. Essa carga que passa na cuba do cromo também está passando na cuba do cobalto. Beleza. Na cuba do cromo, ela está aumentando a massa nessa quantidade e na cuba do cobalto, ela está aumentando a massa nessa quantidade. Veja, a carga é a mesma, mas as massas não são as mesmas. Tá? Por quê? Porque as espécies químicas são distintas. Se as espécies químicas são distintas, cromo e cobalto, são 2 metais diferentes. Eu não posso ter a mesma massa. Tá? A carga é a mesma, mas como são metais com diferentes massas molares, então a gente vai ter diferentes massas em gramas produzidas, tá? Que estão sendo depositadas aqui e aqui. Qual é a massa que essa carga deposita aqui? Ele deu aqui, ó, 0,5906 gramas, tá? E aqui só é fazer, de novo, meio pelos extremos, tá? Só é fazer meio pelos extremos. Mais fácil aqui ainda, mais fácil. Por quê, Marcelo? Porque a gente está vendo que esse número aqui, ó, dá para dividir, é divisor desse aqui, ó, 59 e 0,59. Então fica muito mais fácil. Vamos fazer aqui? Então vamos fazer aqui, ó. Vai ficar o seguinte, dá para você ir, né, se preparando, né, se ajeitando. Se você quiser deixar já a continha pronta, vamos dizer assim, ó, NF vezes 0,59. Vamos aqui, ó, cancelar grama com grama, tá? E a gente vai dizer o quê? A gente vai dizer que N 0,5906 Faraday, ou seja, esse vezes esse é igual... vamos lá, pessoal. Quanto é que é 2 vezes 59? 2 vezes 59 dá 118, né? 2 vezes 59 dá 118. Mas aqui tem 2 cargas decimais, ó. 1, 2, tá? 2 cargas decimais. 1, 2, tá? Então, a gente pode dizer então que vai dar, então, aqui no caso, 1,18, tá? 1,18, ok? É isso mesmo, 1,18. E aqui, sim, a unidade a gente também pode cortar, ó. Porque o que ele quer saber, qual é a carga. Então não vai ter unidades, né? Vai ser adimensional, ok? Então agora, N vai ser igual a 1,18 dividido por 0,59. 1,18 dividido por 0,5906, tá? N vai ser aproximadamente, isso aqui vai dar uma divisão exata, tá? Com uma pequena diferençazinha mais 1,999, N vai ser igual a 2, ok? Então, o que a gente descobriu aqui é a carga que estava faltando ali, a carga que conduz à formação dessa massa. E essa carga
são 2 Faraday. Ou seja, são 2 mols de elétrons. N igual a 2. Se são 2 mols de elétrons, então a carga aqui do cobalto é igual a mais 2. Ok, pessoal? Se você for em outras fontes, você pode também resolver essa questão utilizando a segunda lei de Faraday, mas vai ter que decorar a equação. Aqui no Química de Plantão, a gente não decora a equação. A gente entende o mecanismo e tenta lhe mostrar o caminho mais óbvio, logicamente usando o raciocínio, utilizando aquilo que a gente entende de química, fazendo você pensar o que é química, tá? Vamos para a próxima questão? Daqui a pouquinho, vamos lá. Bom, pessoal, a segunda questão que vamos resolver, ela caiu no vestibular da Universidade Estadual do Ceará, que é, aqui no Nordeste, um dos melhores vestibulares, tá? Que ainda bem que esse vestibular, que esse certame permanece vivíssimo e é muito concorrido aqui no Nordeste, tá? E é um vestibular que tem grande repercussão. Não só no Ceará, mas em todos os estados do Nordeste, diversos alunos saem dos seus estados e vão para o Ceará para participar do vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Tá? Essa questão fala de uma eletrólise, né, que acontece com 2 cubas também em série. Tá? Aqui nós temos o zinco, né, uma solução de cloreto de zinco, tá? Eletrodos inertes, como o ânodo, e aqui nós temos uma solução de sulfato de cromo, tá? Também eletrodo inerte e aqui possivelmente um eletrodo de cromo, tá certo? Aqui nós temos o circuito ligado aqui a uma bateria, uma pilha externa, né? Que funciona como uma bateria, tá? Para fornecer então a energia para poder as reações acontecerem. Essa questão diz o seguinte, diz que desse lado aqui, a massa depositada de zinco é igual a 13 gramas. Então, a massa de 13 gramas, ok? Então, aqui o eletrodo de zinco, tá? Aqui o eletrodo de zinco, um eletrodo que vai ser depositado o zinco, e aqui um eletrodo onde vai ser depositado o cromo. Ele quer saber, justamente nessa questão, qual é a massa de cromo que vai ser depositada aqui. Tá certo? Então, uma questão relativamente simples de se resolver. A gente vai usar o mesmo princípio da questão passada, tá? Que a gente fez agora há pouco, nessa questão aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente vai partir do cloreto de cromo. A gente sabe que o zinco, do cloreto de zinco, desculpa. A gente sabe que o zinco no cloreto, ele vai ter aqui uma carga mais 2, tá? Vou logo partir aqui. Supondo que você já entendeu que isso aqui sofre um processo de dissociação, tá? E que isso vai receber elétron e vai se depositar formando aqui um depósito metálico sólido. Ok, pessoal? Logicamente, como aqui é mais 2, eu vou precisar de 2 mols de elétrons. Ok? De acordo com a questão deu para nós aqui um dado. A massa molar de zinco, ela é aproximadamente 65 gramas por mol. É um pouco diferente desse valor, pessoal, mas a questão ela não quer vamos dizer assim, problemas de casas decimais. Então, ela deu aquele valor ali, tá certo? Então, isso aqui para um mol, tá? Um mol de zinco mais 2... formando um mol de zinco 0, tá certo? Muito bem. Pela estequiometria, eu posso dizer a vocês que eu tenho 2 Faraday aqui, ó. Tenho 2 Faraday, 2 mols de elétrons, vai ser suficiente para carregar uma carga de 2 Faraday. E 2 Faraday vai ser uma carga suficiente para formar um mol de zinco, que são 65 gramas, tá? Olha só, essa é a parte teórica que você vai montar na estequiometria. A primeira linha é a linha teórica. Essa linha teórica depende de quê? Depende da equação devidamente interpretada. Então você vai ter que interpretar a equação
devidamente interpretada e, automaticamente, devidamente balanceada, tá? 2 Faraday consegue, então, produzir 65 gramas. Qual é a carga responsável por produzir 13 gramas? Qual é a carga responsável por produzir 13 gramas, tá? Muito bem, eu às vezes faço a resolução de maneira a facilitar, tá? Se você pensar bem, 65 por 13, esse número aqui eu consigo dividir antes de fazer a multiplicação. 65 por 13, vamos cortar aqui grama com grama, 65 por 13 dá igual a 5. Então, eu posso cortar aqui, ó, tá? 65 por 13 dá igual a 5. 5 vezes 13, 65. Então, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 1. 1 vezes 2, 2. 5 vezes x, 5x. Então, continuando aqui nossa continha, eu tenho que 5x é igual a 2, tá? 5x o que, Marcelo? 5xf. Então, x é igual a 2/5 de Faraday, tá? Então, x é igual a 0,4 Faraday. Então, a carga que está passando pela cuba que contém o zinco é de 0,4 Faradays. Ok, pessoal? Essa mesma carga, ela tem que passar pela cuba que contém o cromo. Ela tem que passar, tá? É a mesma carga. Então vamos resolver aqui, ó. Vamos resolver. A gente sabe que aqui nós temos, ó, esse cromo aqui é importante, a gente vê isso. O estado, né, de oxidação. Sulfato é um ânion muito conhecido no ensino médio, tá, pessoal? E não pode esquecer sobre o sulfato. A gente não pode esquecer como é que o sulfato se apresenta. Então, o sulfato é um ânion muito conhecido e sua carga é -2, tá? Sempre. Sulfato é sempre -2. Creio que seu professor já deve ter falado dos principais ânions. Não esqueça aqueles principais ânions. Sulfato, -2. Carbonato é -2. Nitrato, que é -1, tá? São ânions muito importantes para todo aluno de ensino médio. Como o sulfato é -2, então eu tenho aqui -2, ó. -2, tá? Como são 3 que multiplico parênteses, então eu vou ter 3 sulfatos. 3 vezes -2 dá -6. No composto iônico neutro, a soma dos íons tem que dar igual a 0. A soma total dos ânions e dos cátions. Para ser mais 6, o cromo aqui ele tem que ser mais 3. Então, 3 vezes -2, -6. 2 vezes mais 3, mais 6. E a soma dá 0. Tá certo? Então, no sulfato de cromo, do jeito que está ali, nós temos o sulfato de cromo 3. Então, nós temos o cromo na forma 3, tá? Lembrando que o cromo, ele pode se apresentar na forma 3 e na forma 6, também chamado de cromo hexavalente. E esse cromo hexavalente é muito explorado nas questões de química ambiental, tá? Porque o cromo hexavalente tem uma grande capacidade de se ligar aos organismos, né? E aí ele tem uma grande capacidade de fazer ligações coordenadas, ou seja, ele é um ótimo, vamos dizer assim, íon para se coordenar com estruturas orgânicas. Essas estruturas orgânicas vão agir como quelantes, vão conseguir morder o cromo e aprisionar o cromo. E o cromo, como é um metal pesado, tá? É um metal considerado metal perigoso, porque ele inclusive é cancerígeno, ele vai se agarrar a essas estruturas, provocando problemas de saúde seríssimos em quem se alimentar, por exemplo, de um peixe que tenha cromo na sua estrutura, tá? Ou então tomando algum líquido, né? Como por exemplo a água, né? Água potável ou não potável, né? Mas se tiver cromo na composição, a gente vai ter problemas, tá? Então, o cromo vai receber elétron para se depositar e formar cromo zero no estado sólido. Sabemos que isso aqui são 3 mol de elétrons, tá?
São 3 mols de elétrons. Ok, muito bem. Ó, fazendo a estequiometria, aqui agora, fazendo a estequiometria, vamos dizer o seguinte. 3 mol de cromo, que são 3 Faraday, 3 mols de elétrons de cromo, que são 3 Faraday, consegue depositar 1 mol de cromo sólido. E 1 mol de cromo sólido, na questão também ele deu a massa molar. A massa molar do cromo, tá? Do cromo é 52 gramas por mol. 52 gramas por mol. Então vai conseguir depositar 1 mol de cromo, que são 52 gramas. Ok, pessoal? Então não tem como você errar, porque isso aqui é a linha teórica. A linha teórica, você monta a equação, observa os dados, tá? Que a questão deu, então a questão, ou então o certame vai dar a tabela periódica, se não der a tabela periódica vai dar os dados, tá? Muito bem. Qual é a carga que está passando lá? Lá está passando uma carga de 0,4 Faraday. Essa carga passa aqui também, tá? Desse lado aqui, ela passa aqui desse lado. Então essa carga vai valer, vai conseguir depositar Y gramas aqui, ok? Lá, essa carga depositou 13 gramas. Aqui ela vai depositar quantos gramas? Não sabemos, tá? Vamos descobrir. Tá ok, pessoal? Então aqui vamos fazer meio pelos extremos também, né? Então a gente vai ter a seguinte continha. 3y é igual, e vamos, né, aqui ó, já cortar o Faraday com o Faraday, tá? Ficar só com a grama. 3y é igual a 0,4 vezes 52, tá? 4 vezes 5 é 20, tá bom? Então aqui daria 200, tá? Daria 200, mas como tem aqui um zero, então vai dar 20, né, pessoal? Então vai dar 20, o quê? Aproximadamente 20,8, né? 20,8 gramas, tá? E aí, y vai ser igual a 20,8 dividido por 3. Então, 20,8 por 3, se fosse 21 por 3 daria 7. Mas como é 20,8, eu posso afirmar a vocês que isso vai dar 6,9, tá? Aí, vamos lá, se você pensar bem aqui, né, se você analisar bem essa continha, aqui vai sobrar, se fosse 20,7 exatos, tá? Aqui, 20 por 3 dá 6, né, ó. Se fosse fazer 20,8 por 3, 20 dá 6, né? Dá 6. 6 dá 18, não é isso, pessoal? Sobra 2. 2 com 8, 28. Então dá 9, não é isso? E resta 1. E aí a gente pega um emprestado, né? Pega 0 emprestado. 10 por 3 dá 3. Vai dar uma dízima. 6,933. Ok? Então, a massa depositada no eletrodo que contém o cromo vai ser igual a 6,93. Professor, deu diferente, né? Claro que deu diferente. Aquela mesma conversa. Mesma carga, porém, elementos diferentes vai produzir massas diferentes, tá? O importante é que você pegue aí a visão, usar aí um termo na moda, né? Pegue aí a visão para resolver questões de aspectos quantitativos da eletroquímica. Depois eu voltarei com mais questões de aspectos quantitativos, observando outros tópicos, observando outras nuances que podem aparecer, como por exemplo a formação de gases no processo de eletrólise, tá? Química de plantão. Fique comigo, tá, pessoal? Um abraço.